Estamos aqui em mais uma das nossas lives Adufo em Casa, que tem a coordenação da nossa vice-presidenta da Adufo, professora Natália Scartesini, com a produção da Letícia França, do Leandro. Eu sou o professor Sidney, presidente da Adufo. Nós, nesse momento, estamos aqui na nossa sede e hoje nós vamos fazer a live denominada Aspectos Sociais e Políticos da Crise Gerada pelo Coronavírus. Nosso convidado de hoje é o professor Leonardo Barbosa Silva e ele já está aqui conosco. Vamos colocá-lo na nossa sala daqui a pouquinho. Estou esperando ele solicitar. O professor Leonardo precisa solicitar para a gente a conexão, por favor, professor. Só aguardar, professor Leonardo, e aceitar aí a nossa solicitação. Ok, deixa eu reposicionar a nossa câmera aqui. Olá, professor Leonardo, o senhor já nos vê aí? Boa noite, Sidney. Vejo e ouço bem. Ok, eu também o vejo e o ouço muito bem. Então, gostaria inicialmente de agradecer imensamente a presença do professor Leonardo na nossa noite de hoje. Professor, eu vou aqui ler as informações que nós retiramos aí do seu currículo Lattes, mas o senhor fique à vontade depois para retificá-la se tiver algum engano da nossa parte. O professor Leonardo possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele foi pró-reitor de Assistência Estudantil da UFO e coordenador nacional do Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, o nosso famoso sobre evasão, retenção e perfil discente nas instituições federais de ensino superior. Vamos explorar, inclusive, um pouco desse know-how aí que o professor Léo tem nessa área. Ele está travado ali, vamos esperar ele reconectar. Ok, reconectou, está tudo bem. Eu estou vendo aqui que o professor Edilson já adentrou, o professor Felipe, também do IERI, saudamos aí, o professor Diogo também eu vi que nos acompanha, e me perdoe aqui que a tela sobe rapidinho, e eu ainda não tenho experiência no tal do Instagram, né, de acompanhar isso tudo. Terminando aqui a apresentação do professor Leonardo, e o que a gente chama carinhosamente de Léo, ele tem experiência na área de Sociologia e Ciência Política, com ênfase em Estado brasileiro e políticas públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: reforma administrativa, reforma do Estado, neoliberalismo, evasão e retenção no ensino superior, perfil dos graduandos das universidades federais e assistência estudantil. Correto, professor? Correto, Sidney. Ok. Um pouco do currículo Lattes, não é muita formalidade, mas é isso, eu prefiro o Léo. Ok. O Léo também atuou muito no ensino médio, no cursinho aqui, os cursinhos preparatórios para o ingresso ao ensino superior. Como atuou na cidade de Uberlândia, eu sei que ele me xingava muito, né, Léo? Quando a gente estava, o Léo no cursinho e a gente à frente da Copev, xingava muito na época das provas, né? Porque isso é inerente à moçada que vem do cursinho, né?
A gente sabe que é brincadeira, que o Léo sempre foi um grande companheiro aí, mesmo estando lá, vamos dizer, do outro lado da mesa, né? Para começar a nossa provocação aqui, professor Léo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O negócio é o seguinte, muitas instituições, e mesmo a imprensa, né, classificaram agora, o dia 19 de maio, como o pior dia da pandemia até agora. Aliás, essa última frase, entre aspas, o pior dia da pandemia até agora. E isso aconteceu porque nessa terça-feira nós ultrapassamos os 1.200 mortos diários pelo coronavírus, infelizmente. Então, aí vai a pergunta, quais são as medidas da ordem das políticas públicas que poderiam ter sido tomadas para que o cenário não estivesse catastrófico como nós constatamos agora, professor? Bom, Sidney, ótima pergunta. Eu começaria, antes de mais nada, agradecendo muito o convite da DUFO, do meu sindicato, para estar falando desse tema, né, dos impactos políticos, sociais, da crise que nós estamos vivendo hoje. E queria aproveitar a pergunta para iniciar o debate, primeiro, talvez no atacado e depois no varejo, né? Esse debate sobre políticas públicas, eu acho que é sempre um debate muito importante. No Brasil, dos anos 90 para cá, ele começou a ganhar mais relevância, as pessoas passaram a falar mais sobre políticas públicas. Nós temos já disciplinas espalhadas Brasil afora, e com o passar do tempo, essas disciplinas e o próprio Estado tornaram o uso das políticas públicas cada vez mais científico, cada vez mais rigoroso. Então, hoje nós temos metodologias, nós temos critérios para pensar, elaborar, formular, implementar, avaliar, monitorar essas políticas. E aí eu gostaria muito de dizer que, nesse sentido, a gente não consegue hoje mais imaginar realizar, elaborar política pública de maneira amadora, né? Isso não passa mais pela cabeça da ciência, não passa mais pela cabeça da burocracia, sobretudo na instância federal. Nas instâncias estaduais e municipais, a burocracia ainda não tem o perfil da burocracia federal, mas talvez a gente chegue lá, né? Alguns municípios maiores têm estruturas um pouco melhores. Mas estou dizendo tudo isso porque todo esse debate sobre políticas públicas, ele veio casado com o debate sobre planejamento. Pensar o longo prazo, né? Se projetar para além do tempo presente. E para isso, Sidney, normalmente a gente lança mão de um conjunto de ferramentas de diagnóstico. A gente, em políticas públicas, faz uso de dados, né? E por isso a gente precisa muito da ciência, a gente precisa muito de informações sólidas, de registros administrativos. A gente transforma esses registros em indicadores sociais, acompanha isso ao longo do tempo, para que a gente possa registrar tendências, para que a gente possa registrar marcas de grupos populacionais, de uma certa população, então, como essa população age, como ela se comporta. Então, as políticas públicas normalmente são feitas assim, elas entram na agenda do governo, por algum motivo em especial, o governo mobiliza a sua equipe, que começa a elaborar, analisar, né, fazer levantamentos, diagnósticos, apresenta possíveis soluções, o gestor, a gestora decide por uma delas, começa a implementação, prepara a máquina, executa, aí monitora, acompanha o passo a passo, né, vai usar indicador, vai usar a quantificação dos fenômenos para poder saber se implementou ou não corretamente. Depois avalia, né? Então, esse normalmente é o ciclo de uma política pública. Aí você me pergunta, né, o que a gente poderia fazer em termos de política pública para ter evitado esse cenário, né? O que nós vivemos hoje, ou o cenário recente em que nós encontramos 1.200 mortos. Bom, o que eu vou dizer um pouco é o retrato do que a gente não deveria ter feito, e a partir daí dá para saber um pouco o que sobraria, né, para que se pudesse fazer. A gente tem uma trajetória, Sidney, recente, de vários erros em termos de política pública. A gente pode começar, por exemplo, falando de alguns erros de política industrial, não tão recentes, né, mas que acumulam aí seus 20 anos, 30 anos. Nós abandonamos um pouco da política industrial, nós desindustrializamos o país. Hoje nós estamos dependentes de uma política, de uma indústria farmacêutica que está fora do nosso território, a gente está dependente de uma indústria que produz instrumentos médicos que está fora do nosso território. Então, a dependência de ventiladores chineses, a dependência de insumos indianos, fez com que parte da reação à crise
ela fosse impossível, né? Não conseguimos reagir a tempo, ainda que o Brasil tivesse atrasado em termos de contaminação, né? A nossa população se contaminou bem depois da população europeia. Então a gente poderia ter se antecipado, mas por conta de um conjunto de erros históricos, né? Foi muito difícil esse ingresso. Mas tem mais, né? Nós erramos também porque a gente não preparou a nossa ciência para poder fazer os testes necessários. Você que é da área da saúde sabe muito mais do que eu. O Brasil poderia estar testando em massa, não é, Sidney? E se a gente não testa, olha a catástrofe que nós vivemos. Se nós não testamos a população, hoje fazemos em torno de 5 mil, 10 mil testes dia, para a gente atingir, sei lá, 30%, 50% da população, demoraremos meses, anos, né? Então, nesse ritmo, nós não saberemos quantas pessoas realmente estão infectadas, e ao não sabermos, não sabemos onde estão, qual é a dinâmica territorial, qual é a dinâmica racial, qual é a dinâmica de gênero, qual é a dinâmica etária, não sabemos qual é a dinâmica regional, nós não sabemos nada da dinâmica dessa doença. Então, como vamos nos precaver, como vamos reagir no curtíssimo prazo aos movimentos dela, sem condição de realizar diagnóstico, né? O que nos sobra? Nos sobra fazer o isolamento social, né, que é uma medida antiga. A medicina faz isso há muito tempo, né? As políticas de saúde e de isolamento são muito antigas nesse sentido. Mas, enfim, erramos muito ao não termos testes locais. Investimos pouco em ciência e tecnologia. E isso é culpa do Ministério de Ciência e Tecnologia, isso é culpa dessa gestão que reduziu drasticamente o investimento em ciência e tecnologia. Isso é responsabilidade de uma política equivocada da emenda constitucional 95. Isso é responsabilidade de um modelo neoliberal que enxugou recursos para o investimento em várias áreas. Mas erramos também em política de saúde, porque subfinanciamos o SUS, porque não conseguimos produzir saneamento básico para boa parte da população, porque não conseguimos fazer isolamento social, que é o remédio que nós temos a curto prazo, né? E temos um governo que de maneira trágica, desincentiva o isolamento social, que é a única ferramenta que nós temos hoje. Né? Então, além disso, né, nós podemos dizer que a nossa política externa foi desastrosa. Né? Criamos cismas com a China, o que dificultou a compra de equipamentos. A nossa política econômica nunca conseguiu fazer uma grande distribuição de renda. Então, ter uma população hoje vivendo em condições muito ruins, e temos um dos maiores índices de desigualdade social do mundo, vai fazer com que o impacto da Covid na nossa população seja devastador. Nós ainda estamos no momento de crescimento dessa curva, então políticas de distribuição de renda, políticas de distribuição de riqueza deveriam ter sido feitas antes. Deveríamos ter tido programas de renda mínima, renda básica, não emergencial. Né? A emergencial agora é necessária, mas se nós tivéssemos ela não emergencial, distribuindo riqueza, renda, melhor dizendo, antes, a gente poderia ter outro patamar de reação a essa crise. Né? E do ponto de vista científico, a gente pode dizer, o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia tem avalizado, né, uma política negacionista, o que dinamitou, por exemplo, as ações de órgãos como a Fiocruz, o que coloca a ciência nas cordas, nas paredes, e não nos permite reagir em medida necessária. E para terminar, eu ainda diria, temos um erro de política em termos de coordenação. O nosso governo federal não consegue coordenar ações do executivo, legislativo e judiciário, não consegue coordenar ações nas dimensões federais, estaduais e municipais. Ele não consegue dialogar com os poderes e fazer com que a gente tenha uma ação coordenada. E por tudo isso, eu usaria aqui uma metáfora que é dolorosa, mas a sensação que eu tenho, Sidney, é que hoje a gente está dentro de um veículo que aquaplanou. Sabe, e você não tem mais o controle, você não tem mais a direção. E o que você faz quando um veículo aquaplana, né? Você se coloca na posição que talvez possa proteger sua vida, mas o impacto vai chegar. Você não controla mais o veículo. Né? A velocidade da contaminação, o que nós podemos fazer hoje se o governo não incentiva o isolamento? O que nós podemos fazer se o governo não consegue distribuir renda para as famílias, ficarem em casa e realizarem o isolamento?
Então, é uma tragédia anunciada. Nós vivemos um período de muito sofrimento, porque o número de mortos ele vem se elevando, e a expectativa é que ele seja ainda maior, né? Hoje nós estamos falando talvez em 120 mil mortos, né? A expectativa de alguns jornais hoje, que a gente alcance em breve. Então, eu acho que do ponto de vista de política pública, erramos, falhamos muito em vários aspectos e o cenário recente, futuro, parece indicar algo muito próspero. Professor, muito boa a sua resposta e ela abrange o seguinte tema, né? O senhor colocou aí mais pelo meio da resposta o seguinte, fica sempre essa dúvida de que qual a necessidade do país produzir a sua própria ciência, do país ter controle, por exemplo, sobre geração de energia elétrica, do país ter controle sobre seus meios de transporte, sobre sua produção de petróleo, né? Porque isso fica parecendo, em situações de normalidade social, né, econômica, fica parecendo que isso é uma piração, que isso é uma paranoia, principalmente desse pessoal esquerdopata, que fica se recusando a se render ao neoliberalismo, né? Afinal de contas, vamos importar o que precisar, etc., né? Quando precisar de um teste para uma doença, vamos importar, né? Bom, e aí, o país que você quer importar não tem para te exportar, ou não quer te exportar, você faz o quê? Né? Agora, isso... infelizmente está nos sendo mostrado pela dor da Covid-19. Agora imagina a gente rebater isso, por exemplo, né, por uma situação, uma outra situação qualquer também de caos social, um eventual conflito militar que possa surgir entre vizinhos, que nem precisa envolver o Brasil, mas que comprometa, por exemplo, a produção de petróleo, né, que comprometa a geração de energia. Quer dizer, aí que são essas questões ditas de Estado, né, que parece que esses governos neoliberais e de ultradireita têm dificuldade de entender ou má fé mesmo, né? Mas eu gostaria também, para prestigiar quem nos assiste, eu consegui aqui pegar uma pergunta do professor Edilson, seu colega aí do INSIS, que pergunta assim para a gente, olha, o subfinanciamento histórico do SUS não seria o grande desafio? Então, emendando aí com a sua resposta de políticas públicas, né, professor? Sim, o subfinanciamento do SUS ele tem uma responsabilidade enorme nesse processo todo, né? Se nós tivéssemos um SUS financiado tal como a Constituição previa, muito provavelmente hoje a gente teria um programa de saúde da família já universalizado. E essas famílias com atendimento em casa saberiam mais como lidar, quais os procedimentos, né, de higiene, como lidar com sintomas, não precisariam se deslocar, a gente teria como, né, Sidney, com saúde da família, ter um acompanhamento mais microscópico da contaminação. Então, tudo... Nesse sentido, o subfinanciamento do SUS ele também é responsável pelo estado de caos que nós estamos vivendo. É claro, é uma marca histórica? Sim. Hoje, a ação do governo federal tem trazido um problema extra e dramático? Claro. Até porque, e acho que você disse bem, não se trata aqui de nós pegarmos um discurso de esquerda, um discurso de direita. Se trata de nós pegarmos um discurso de civilização e de barbárie. Né? Se nós pegarmos os exemplos de países como Estados Unidos, que já tiveram sucessões de democratas e republicanos, ou outros países com outras histórias, tiveram a capacidade de armar os seus estados, né, com políticas públicas de longo prazo para se proteger. Alguns deles mostraram fracasso hoje, né? Outros não. Mas seja como for, eu acho que o Edilson está certo na pergunta. Né? Se nós tivéssemos financiado adequadamente o SUS, teríamos passado por essa fase com um pouco mais de tranquilidade. Exatamente. Já estou adiantando aí que nós vamos fazer um debate também com a professora Leila Bittar, que é expert em SUS, e nós vamos poder retomar com certeza esse assunto, professor Leonardo. Estou registrando aqui também que eu consegui enxergar aqui durante a rolagem dos comentários, que a professora
Karina Klink, que é nossa diretora aqui também da ADUFO, também nos acompanha. A nossa próxima provocação passa por um discurso do nosso presidente da República, que a última coisa que é presidente, né, que não preside nada. E, aliás, é muito fácil coletar frases provocativas, porque parece que cada vez que Bolsonaro abre a boca, ele só o faz para provocar o bom senso, né, professor Leonardo? Mas, então vamos lá, abre aspas. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína, fecha aspas. Essa foi a fala, então, do presidente Bolsonaro, à imprensa, feita para a imprensa, para afirmar que o atual ministro-general da Saúde irá assinar um novo protocolo para ampliar a recomendação do uso de cloroquina, mesmo sem as devidas comprovações científicas do medicamento. O que pode ocorrer socialmente e politicamente, professor Leonardo, quando a ciência é desconsiderada pelo poder público? Bom, Sidney, antes de responder essa pergunta diretamente, eu queria reforçar o início da sua frase, porque essa frase do presidente é uma frase de provocação, não só de muito mau gosto, mas de um sadismo, de uma falta de sensibilidade, que eu acho que beira ao crime de lesa humanidade, e eu vou explicar por quê. A parte da esquerda já conseguiu detectar essas provocações, porque hora ou outra o presidente faz menção à tortura, defende a tortura, e a tubaína é um nome dado, né, uma metáfora dada a uma prática de tortura que era feita nos porões da ditadura, em que você abria a boca do prisioneiro, da prisioneira, colocava um funil e jogava água para afogá-lo, ou afogá-la, né? Aprendi isso ontem. Entuba ela aí, entubaína, né, para fazer o jogo de palavra. Então, para a direita, cloroquina, para a esquerda, tubaína. O que o presidente está dizendo é que para a direita, os remédios que ele acha que são adequados, e para a esquerda, tortura. O presidente está novamente fazendo a defesa da tortura. Tortura é um crime de lesa humanidade. Né? A ONU já pensa assim, a nossa Constituição consagra essa ideia, o nosso presidente está fazendo com isso a defesa da tortura. Né? Você não admite a tortura nem numa situação de guerra. Né? Ela é um crime contra a humanidade. Então, é ofensivo, é agressivo. Nós não podemos desejar tortura nem para inimigos. Quando o presidente faz isso, ele anima a sua tuba, mas ele também atiça os sentimentos mais vingativos que ele possa animar em qualquer outro grupo. Só lembrar o presidente da República que ele pode pôr em movimento forças que depois ele não controla, né, e pode ser tarde demais. Também lembrar o presidente que a história ensina que o fascismo durante os anos 30 e 40, ele também pregava coisas semelhantes e ele teve um fim trágico, animando forças que ele não controlava na sequência. Mas, enfim, voltando ao que é o centro da sua pergunta, né? Quando o presidente ele indica que a gente faça uso da cloroquina, e aí ele desabilita um pouco a prática da ciência, que impacto isso tudo pode ter? Foi a sua pergunta, né? Bom, nós precisamos lembrar que quando você não referenda a ciência, né, você não está cometendo necessariamente um crime. Vamos só colocar o pingo nos is. Alguns amigos meus podem achar essa frase estranha, porque eu sou um grande defensor da ciência, mas eu reconheço que a ciência não é dona da verdade, né? Só que a ciência ela vai atrás da verdade como outras formas de relações sociais, usando metodologia. A gente tenta confirmar os resultados através de método. Podemos errar, né? Podemos errar. Mas é o que nós temos de mais seguro para nos levar próximos da verdade. Quando você desautoriza a ciência, você anima um conjunto de comportamentos. Quais comportamentos? Bom, você imagina só, Sidney, logo que passarmos essa pandemia, como é que as pessoas vão se comportar nas próximas campanhas de vacinação? Como é que as pessoas vão se comportar diante de recomendações do Ministério da Saúde sobre
por exemplo, a dengue, sobre remédios que você pode tomar em alguns casos de doença. Como é que nós vamos nos comportar quando a população receber orientações acerca de segurança pública? E a segurança pública é feita em cima de dados de mapas de criminalidade, com critérios científicos. Então você começa a desautorizar as políticas públicas, você desautoriza órgãos públicos. Eu imagino que vai ser a vida da Anvisa, né, num ambiente de negacionismo. Como é que você faz política pública negando a ciência? E tendo um governo que também é negacionista, o que ele deve promover, é o que tem promovido já, é o esvaziamento desses órgãos que produzem ciência. Né? A situação da Fiocruz no início do mandato de Bolsonaro foi uma situação constrangedora. Ela teve um estudo sério feito sobre as drogas ilícitas no Brasil, mapeou as drogas ilícitas no Brasil, o consumo, e chegou ao resultado de que nós não vivíamos, como não vivemos, uma epidemia. Mas como o governo queria confirmar a existência da epidemia, ele nega os relatórios da Fiocruz. A tradição que a Fiocruz tem em produção de ciência, de conhecimento, né, conseguiu salvar muitas vidas. Então, o resultado imediato, né, do negacionismo é a perda das vidas. Nós vamos conseguir em breve, Sidney, passando esse trauma, porque por enquanto o momento exige que a gente salve vidas. No momento seguinte, a gente vai colocar a culpa nas costas dos responsáveis. Cada óbito nas costas de quem abriu o comércio quando não deveria abrir, de quem não estimulou o isolamento social, de quem indicou cloroquina sem que ela tivesse qualquer tipo de estudo que a embasasse. Né? Então, nós temos impactos não só do ponto de vista de outras políticas sociais, de saúde, mas também temos impactos no momento que a gente está vivendo. E, por fim, eu diria, tem um terceiro impacto importante. Quanto mais você nega a ciência, mais você esvazia o campo científico, menos pesquisa e desenvolvimento, menos tecnologia, menos inovação você produz. E como é que o Brasil vai se colocar na divisão internacional do trabalho, né, se relacionando com países no mundo, se a gente não tem ciência de ponta? Né, vamos continuar... Tá ouvindo? Ok, reconectou agora está ok. Nós não vamos conseguir superar os grandes gargalos nacionais. O Brasil é um dos países que tem os maiores índices de desigualdade do mundo. Se a gente não mobilizar a ciência para isso, a gente nunca vai sair desse... Sidney, você me ouve? Estou tão estupefato que o senhor está me vendo paralisado aqui pela sua fala, mas eu lhe ouço perfeitamente. Então essa era a ideia. Eu acho que o impacto vai ser negativo no curto, no médio, no longo prazo, para a ciência, para o desenvolvimento, para a superação dos gargalos nacionais, para a nossa colocação internacional. Né? É um cenário trágico também. Ok. Professor, a gente lamenta, a gente que é da área aí biomédica, né? Já quando se começou, quando os Estados Unidos, por obra e graça aí dos presidentes republicanos, né, já começaram a oficializar as dúvidas, por exemplo, sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, né? Começaram a ensinar criacionismo. Para mim isso foi de um desalento, né, para a gente que é da área, que usa os princípios darwinistas para falar de fisiologia, por exemplo. Eu costumo provocar o seguinte para os meus alunos: se alguém aqui... E veja, Léo, tem muito aluno que acredita, aluno da área biomédica, que acredita em criacionismo. A gente fala assim, bom, você sabe por que você toma antibiótico por 7 dias e não quando apenas desaparecem os sintomas? É por causa do darwinismo. É a seleção natural das bactérias. Se você parar de tomar o antibiótico quando desaparecem os sintomas, as bactérias que estão ali sem produzir sintomas, mas resistentes ao antibiótico, que ainda não morreram, elas vão voltar e te atacar de novo, e aí de forma mais grave. Então, você, quando segue uma ordem médica de tomar o antibiótico por 7 dias, você está sendo fiel
ao darwinismo, a teoria da seleção natural, pode não estar sabendo, né? Mas alguém já disse, né? Perdoa porque não sabem o que fazem. Enquanto não souber, a gente vai perdoando a Ok. Se a ignorância é inata ao ser humano, é para isso que estamos nós aqui, professores, para oferecer a cura desse mal inato que é a ignorância, né? O que é ruim é que as pessoas adquirem o conhecimento e depois parece que elas querem, que está acontecendo muito no mundo de hoje, né? Sob Trump, sob Bolsonaro, é que as pessoas querem mergulhar de novo na ignorância. Gostaria de registrar também aqui professora Natália Scartesini, que é a coordenadora desse nosso lindo projeto, que também está aqui conosco, acompanhando a live. Professor Leonardo, de novo, esperando um pouquinho. Nós vamos, então, a nossa terceira provocação aqui ao Léo. É o seguinte, Léo, está me escutando, né? Estou escutando. A internet está um pouco instável, mas estou te ouvindo. Eu acho que nesse horário todo mundo resolve fazer live e o negócio complica um pouco, né? A pandemia, Léo, jogou luz sobre profundas desigualdades sociais brasileiras e o auxílio emergencial, né, tão alardeado aí pelo governo, revela-se como uma possibilidade de subsistência para muitos brasileiros. Aliás, para muitos como a única, né? Entretanto, as falhas são enormes para o acesso a esta política. Se é que a gente pode chamar de falhas, viu, Léo? Se é que a gente pode chamar de falha, eu estou achando que isso está mais para uma... Aí, voltou. Léo, então, deixa eu te fazer a pergunta agora. Na sua visão, quais seriam os equívocos dessa medida do auxílio emergencial de R$600 em termos da formulação? O que está dando tão errado assim que os pobres estão ficando sem essa ajuda mínima? Sidney, essa política ela tem vários problemas, né? Muito embora a gente tenha que comemorar, por um certo lado, por ela ter sido implementada, né? Caso não fosse, seria um quadro muito pior que a gente encontraria. Mas ela tem problemas muito graves. A gente começaria dizendo o seguinte, eu faço a defesa de que o Brasil ele deveria ter um programa de renda básica não emergencial, né? Há muito tempo nós já deveríamos ter incorporado um programa universal de renda para que as pessoas pudessem ter minimamente condições de sobreviver, independentemente da sua inserção no mercado de trabalho. Então, ter ou não ter um emprego, né, não pode ser um critério para que você tenha dignidade, para que você tenha saúde, para que você tenha direitos, para que você seja um ser humano, né? Então, antes de mais nada, a renda básica deveria ser uma política de Estado. Bom, no meio da crise, ela aparece, e ela aparece com vários problemas, eu vou tentar enumerar alguns. O objetivo dela foi tentar fazer com que a população tivesse condição de, durante a travessia da crise, né, acessar recursos, acessar dinheiro, né, para que pudesse realizar a sua sobrevivência, mesmo que a economia tivesse parcialmente parada. O que a renda básica emergencial propõe é que a gente estabeleça um perfil de brasileiro ou de brasileira que possa acessar R$600, podendo chegar até 1.200, no caso de
de mães que não têm companheiros e companheiras para dividir as despesas do lar, mas enfim, durante 3 meses, a partir de um cadastro feito pela internet. E todo o cadastro, assim como o acesso ao recurso, ia ser dado por um banco só, que é a Caixa Econômica Federal. Bom, aonde estão os problemas? Você quer atingir a população que menos tem renda e você exige que ela se cadastre de maneira virtual, usando internet, usando o celular. Parte da população não tem celular. E mesmo a parte que tem e tem níveis de renda muito baixos, eles podem ter muita dificuldade de usar os aplicativos, né? Então, esse é um problema grave. Segundo problema, você centraliza isso na Caixa Econômica Federal. Por que centralizar na Caixa Econômica Federal? Porque aí tem um debate político. Você queria levar água para o moinho de algumas forças políticas dentro do governo. Há regiões do Brasil que, não dispondo de agências de Caixa Econômica Federal, dispõem de agências lotéricas. Se você descentraliza para todos os bancos, você permite que as pessoas tenham acesso facilitado. Eu posso acessar um banco que está no meu bairro, que pode não ser a Caixa Econômica Federal. Então, descentralizar diminuiria o deslocamento, facilitaria as pessoas a acessarem o benefício. Você poderia, de imediato, enviar para a casa das pessoas, independentemente do cadastro, né? Porque já existe um CAD único, já existem órgãos públicos, em nível municipal, os CRAS, que cadastram pessoas com nível de renda mais baixo, que poderiam ter feito esse serviço. Então você poderia também ter descentralizado do nível federal para o nível municipal. Você acessaria muito mais facilmente a população, evitaria que ela saísse de casa. E quando você centraliza num banco só, inclusive o cadastro, você realiza filas, você aglomera, você sobrecarrega o banco. Funcionários da Caixa Econômica Federal estão trabalhando 12 horas por dia para dar conta de dar vazão aos pedidos. Além disso, o governo, veja a loucura, ele estimou que haveria uma demanda de 25 milhões de pessoas pela renda básica. Só no CAD único, Sidney, nós temos 77 milhões de pessoas. Então, ele subestimou em relação ao CAD único por 3 vezes. E as demandas hoje já chegam a 96 milhões de pessoas. Então, é uma pesquisa mal. E por conta disso, ela não vai conseguir ser eficaz. Ela não vai atingir os seus objetivos. Esse é um dano, talvez um dos danos mais sérios da renda básica. O que poderíamos fazer? Né? Descentralizar, ativar os CRAS para que eles pudessem facilmente chegar até a população, não fazer a disponibilização dos recursos em 3 parcelas, mas poderia ser uma parcela só. Não precisaria ser de R$600, mas poderia ser de um salário mínimo. Você não precisaria criar critérios. Olha um critério absurdo, Sidney. Pessoas que são seletistas, que têm carteira de trabalho, não podem acessar o benefício. Bom, mas depois da reforma trabalhista, mesmo você sendo seletista, você pode ter um rendimento menor que um salário mínimo. E justamente por conta da reforma trabalhista, você jogou um mar de gente na informalidade. Estamos hoje e está dando problema. Então, escrevam aí. EAD não funciona. Vai lá, Léo, continua, por favor. E testamos, fizemos teste de velocidade, teste de 2 som vezes. aqui. 2 vezes, passamos de tarde, de noite, para ver se funcionaria. Estava tudo funcionando, mas na hora H, né, Sidney? Ela falha. Enfim, eu estava dizendo que o governo Temer, por exemplo, foi responsável por ter feito a reforma trabalhista e agora Bolsonaro a reforma da Previdência. O resultado disso, muita gente na informalidade, muita gente sem cobertura social, e são pessoas que agora, mais do que nunca, precisariam do suporte do Estado e não terão.
né? Então, você que está em casa, que apoiou a reforma da Previdência, que apoiou a reforma trabalhista, é o momento de fazermos o balanço. Foi um erro, né? Deixamos em descoberto boa parte da população brasileira. Essa população está precisando agora desse tipo de suporte do Estado, né? Missão para a gente, assim que acabar esse governo, né? No prazo normal ou no prazo encurtado, né? Rever a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Professor, eu só vou dar uma agilizada aqui, porque tem muita gente fazendo perguntas e comentários aqui. Eu queria pedir licença para prestigiar aqui a sua colega também lá do Incisa, a professora Natália, e ela diz o seguinte: Léo, como responsabilizar juridicamente os responsáveis por todas essas mortes, tendo em vista a validação da MP 966, que responsabiliza os agentes e os gestores públicos, que acaba de ser avaliada, validada pelo STF? Esse é um desafio que... Primeiro, oi Natália, não cumprimentei o Edilson antes, bom ter vocês aqui. Esse é um desafio que eu acho que a gente está vivendo hoje. Desculpe, Léo, a professora Natália corrige logo embaixo, eu tinha percebido, mas ela, na verdade, essa MP, ela desresponsabiliza os agentes públicos, né? Ok, só isso. E a gente tem vivido um período difícil, né, Natália, Sidney, que é um período em que a gente não pode contar tanto o judiciário brasileiro, sobretudo nesse período que veio do golpe, né, de 2016 para cá. Né? Há um movimento de vingança que a gente hoje tem chamado de antipetismo, né? Difuso na sociedade. A população ela acha que parte da responsabilidade de toda a crise está na esquerda, sem diferenciar nada. Então, hoje na esquerda está Fernando Henrique Cardoso, hoje na esquerda está Kim Kataguiri, hoje na esquerda devem ter colocado o Moro. Né? Enfim, essa noção difusa, ela se infiltrou dentro dos poderes, se infiltrou no judiciário, e hoje é uma enorme dificuldade que a gente faça cumprir a Constituição. Né? Veja, nós já temos ferramentas jurídicas para responsabilizar servidores públicos que agem contrários às regras, contrários às normas, contrários ao Estatuto do Servidor. Não é possível nós imaginarmos que seria legítimo, legal, validar a conduta de um presidente da República que sugere o uso de um medicamento que não tem comprovação, né, atesta o uso desse medicamento, ele não tem comprovação. As reações adversas, elas podem ter implicações cardíacas, elas podem ter implicações visuais, em outros órgãos, e você não vai responsabilizar um gestor por uma conduta dessa natureza? É claro que todo gestor público, Sidney já foi gestor público, eu também já fui gestor público, nós assinamos documentos todos os dias correndo muitos riscos. Muitos riscos. Não é possível você tomar conta de todo o processo do início ao fim. É claro que existe um certo risco, mas você tem uma noção do que diz a legislação, você tem um amparo da AGU, você pode consultar o Ministério Público para tomar decisões, né? E ao fazer isso você se previne. Quando o presidente da República lança a mão desse tipo de ferramenta, o que ele está pedindo é um salvo-conduto para matar. Né? Então é importante que a sociedade civil, que os órgãos de imprensa, que a OAB, que os sindicatos, que os partidos políticos questionem essas decisões para que a gente promova uma reversão dessa leitura sobre o salvo-conduto para gestores públicos. Né? Então eu acho importante, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, o judiciário é um poder que a gente não pode contar plenamente com ele por conta dessa sanha, né, de caça às bruxas, mas é preciso a gente devolver ao judiciário a tranquilidade para se orientar pelas normas constitucionais. Ô, Léo, vamos prestigiar também mais um espectador nosso aqui, o professor, meu amigo, irmão Antônio Almeida, do Instituto de História. Além de parabenizar a ADUFO, ele se dirige ao Léo dizendo o seguinte: Léo, se esse governo não for barrado, demoraremos décadas para recuperar o terreno perdido. Será que nós vamos permitir isso? Essa é a pergunta das nossas vidas, né? É uma pergunta das nossas vidas.
essa é a pergunta central, porque não se trata, insisto, uma questão de um debate entre esquerda e direita. Não se trata mais uma questão que envolve o partido A ou o partido B. Nós estamos, nesse governo, vivendo a negação de um conjunto de direitos, um conjunto de dignidades que nenhum partido poderia abrir mão. Então, se você chega hoje na Alemanha e faz uma saudação nazista, partidos de direita, partidos de esquerda, né, vão te reprimir. Se você vai ao Chile hoje e faz uma menção honrosa a ex-ditadores, você vai sofrer retaliação, inclusive do presidente da República, que não é um presidente de esquerda. Por quê? Porque tem parte da ação humana que a gente não pode admitir. Né? E hoje, com o negacionismo, com essa leitura obscurantista, que nega a ciência, com a defesa da tortura, com a incapacidade de ser empático, né? De produzir empatia com os mortos, celebrar a violência, celebrar a tortura, né? Celebrar a vingança, celebrar a derrota, né? de frações da população, ignorar a morte, perguntar e daí? Viver todas essas circunstâncias já não divide a gente entre esquerda e direita. Já não divide a gente entre o partido A e o partido B. Né? Nos divide entre aqueles que defendem a civilização e aqueles que defendem a barbárie. E eu quero fazer uma menção aqui a alguém que se transformou numa referência, justamente para reforçar a ideia de que é possível que as pessoas mudem. Né? Felipe Neto está absolutamente correto. Não é mais possível tolerar a intolerância. Não é possível ter paciência, abrir espaço, respeitar esse tipo de visão de mundo. Respeitamos todas as visões de mundo, desde que elas operem dentro do campo da civilidade, né, do humanismo, da empatia. E por isso, eu poderia muito bem respeitar alguém que fosse do PSDB, do DEM, qualquer agrupamento de direita, de centro, de esquerda. Né, poderíamos estar em melhores mãos se qualquer outro candidato a presidente da República tivesse sido eleito. Né? Claro, poderia não ser o dos meus sonhos, poderia trazer um conjunto de prejuízos às classes que eu defendo, mas nós não estaríamos discutindo o que é o elementar do ponto de vista da civilização, né? A defesa da vida, o elementar, a defesa da vida. Então, Antônio, eu acho que essa é a tragédia que nós precisamos interromper a qualquer custo, porque eu já hoje acho que é uma questão de vida ou morte. Né? A continuidade desse governo é uma questão de vida ou morte para boa parte da população. São 120 mil mortos, ou nós bateremos a casa de 1 milhão, dada a subnotificação, a subtestagem. Né? Então, vamos ceder os nossos parentes, vamos ceder os nossos entes queridos, essa é a fração da doação que nós vamos fazer a esse governo. Né? Vamos aceitar calmamente que eles morram, não vamos fazer nada. Vocês não têm pessoas idosas na sua família, vocês não conhecem pessoas que vivem nas periferias e que vão morrer. E que tipo de empatia nós temos em relação a essas pessoas? Vamos dar o salvo-conduto para esse presidente da República, fazer isso com elas e perguntar, e daí? Não, ele tem que ser responsabilizado e esse governo tem que ser interrompido. Como? Não sei. Léo, hoje o público aqui está participando bastante. Eu estou guardando aqui a nossa última provocação. Nós ainda temos aqui uns 12 minutos para você ir aí fazendo o timing das suas respostas. Professor Edilson volta a fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, porque quando nós discutíamos um possível corte nos salários dos servidores federais, que o então ministro Paulo Guedes aventou algum tempo atrás, né, já há um bom tempo atrás, nós falávamos aqui no Linha de Frente radiofônico sobre a emissão de moeda. E o professor Edilson retoma esse ponto aqui, olha, ele fala o seguinte: a emissão de moeda vem sendo defendida por economistas de diversas vertentes. Como você avalia isso? Não seria uma grande ferramenta para injetar liquidez na economia? O professor Leonardo tem graduação em ciências econômicas, então vamos aproveitar um pouco aí da expertise dele. Tem um tempão que eu não trabalho muito nessa área, mas é uma área que eu guardo muita saudade e muito carinho por ela.
Os liberais não vão gostar muito do que eu vou dizer, Sidney e Edilson, né? Os liberais sempre trabalham com a perspectiva de que os recursos eles são escassos, são limitados e são escassos. Mas, aproveitando a fala de um grande mestre, Beluso, né? O Estado ele não tem só o monopólio da violência, ele não tem só o monopólio da força, ele também tem o monopólio da moeda. Né? Isso quer dizer não só ele define o preço da moeda quando ele atribui uma taxa de juros, mas ele também pode definir o montante de moeda que circula. E como é que ele faz isso? Ele pode emitir a moeda, ele pode se endividar. O nosso Estado, como todos os Estados, tem essas ferramentas. Os liberais podem me questionar, bom, mas fazer isso significa produzir uma pressão inflacionária? Bom, não, devagar. A inflação não é um fenômeno automático, ele depende de um conjunto de outras variáveis. E a inflação, ela depende, dentre outras coisas, da demanda, da capacidade de compra. Né? Qual é o nível de demanda que nós temos hoje na sociedade brasileira? Baixíssimo. A taxa de juros está lá embaixo, o consumo não cresce. Então, não há perspectiva de elevação da inflação. Então, poderia emitir moeda? Poderia. Através de várias ferramentas. E fazendo isso, nós conseguiríamos encher alguns cofres federais, estaduais e municipais, levar recurso até a população e, a partir daí, ela retoma o seu gasto, levar recurso até empresas para que ela retome a sua produção e a gente possa escapar minimamente da crise. Nesse momento, não é o momento de pensar em tamanho de dívida. Esse momento é o momento de pensar em salvar vidas. Lá na frente a gente resolve o nosso problema com dívida. Agora a gente salva vidas. E se a gente não fizer esse movimento, o que os liberais estão defendendo, né? Não é um movimento que keynesianos defendem. Keynesianos já defenderam isso durante muito tempo. Né? Nesse momento, os liberais também estão fazendo essa defesa. Em vários lugares do mundo. Países centrais, o capitalismo central, estão fazendo emissão de moeda. A gente está atrasado. E se não fizermos, nós vamos demorar muito tempo para recuperar a economia. Talvez 2 anos, 3 anos, 4 anos patinando. Aí é o seu emprego, é o meu emprego, e é a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Então, essa é uma alternativa necessária, urgente, aliás, atrasada, para o caso desse governo. A agenda do governo Bolsonaro, ela é ridícula. Ela é ridícula. Estão discutindo reformas. Alguns dias atrás, precisamos ainda repensar a reforma administrativa. Que reforma administrativa? Você precisa colocar o Estado para funcionar, para levar serviço público para as pessoas. Precisamos pensar ainda na reforma tributária. Sim, mas a reforma tributária demora tempo para ser feita. Até ela ser feita, o que você precisa fazer agora é emitir moeda e levar a moeda, levar a liquidez até a sociedade, para que a sociedade possa se comprar, a economia reativar. Caso contrário, 3, 4 anos de recuperação. Léo, isso é conveniente a gente tocar nesse assunto da economia, porque quem foi grandemente alardeado como talvez a pessoa que trouxesse algum grau de sanidade a esse insano governo, seria o tão bajulado Paulo Guedes, né, o posto Ipiranga. E a gente vê que mesmo ele é completamente perdido. Porque, veja, não é questão da gente discordar ou não do que ele fala, é questão que ele não mantém a coerência. Né? Quer dizer, ele mesmo às vezes fala de emitir moeda, de injetar mais dinheiro na economia e tal, depois ele volta a falar de cercear salários de servidores, de cortar salário, de reforma para fazer superávit primário de novo, aquela conversa de novo. Né? Então, a gente vê que o negócio realmente é desordenado. Paulo Guedes é incapaz de raciocínio lógico. Ele fica vomitando dogmas que ele aprendeu lá com a escola de Chicago, né? E não consegue adaptar isso a um novo mundo, ao mundo de uma pandemia. Né? Eu estou vendo gente aqui que está falando que a gente podia estender a live. Por mim, eu ficaria aqui indefinidamente até o professor Leonardo se cansar, mas a gente só tem que lembrar, já estamos aí faltando 7 minutos ou até menos, que quem nos limita é o Instagram. Ele, com 1 hora, ele derruba a live, e aí, se a gente não tomar cuidado, a gente não consegue, inclusive, salvar essa maravilhosa live que o professor Leonardo está nos propiciando.
nos nossos arquivos. Então nós vamos ter que nos enquadrar aí. E eu vou partir então para a nossa última provocação e já deixar, se o professor Léo quiser fazer alguma consideração final, porque eu tenho medo que não consigamos retornar. Se cairmos, é o Instagram e já fica aí a nossa saudação. Nossa saudação final. Então, professor, a gente gostaria que o senhor comentasse a última declaração do ministro da Educação, aquele, né, que o Enem não existiria para solucionar desigualdades sociais. Essa é bem a sua área, né? Mas sim para selecionar os melhores, né? Por favor. Sidney, a gente tem que ter muita paciência para ouvir uma frase dessa e mesmo para dialogar com uma frase dessa, né? Quem está nos assistindo pode achar essa frase um pouco arrogante, essa minha, mas imaginemos o seguinte: a desigualdade social é durante muito tempo já indicada como talvez o principal problema, a principal marca da história brasileira, que destinou para várias vidas, né, a incompletude de direitos. Então, superar a desigualdade significa dar ao Brasil um outro patamar de existência, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento. Então, todas as políticas públicas, não a educacional exclusivamente, todas as políticas públicas têm o dever de combater as desigualdades. Todas elas. Então, essa seria talvez o primeiro escorregão do Weintraub. Não é a primeira vez que ele Aliás, isso é um preceito constitucional, né? Sim, sim. E curioso, né? É uma marca desse governo, você está certo. O Guedes, ele não tem habilidade, ele não tem capacidade cognitiva, ele não consegue ter o refino para ocupar o cargo que ocupa. E se você passar em revista aos ministros e ministras do Bolsonaro, isso é um pouco a marca dele, né? Vivemos um governo do bizarro, né? O governo da estupidez, o governo da paranoia. E aí, continuo atrás da sua pergunta. Quando ele diz, não é papel da educação combater as desigualdades, o ministro está redondamente mal informado. Se nós pegarmos uma política pública só, vamos selecionar o ensino superior e olhar só o ensino superior, o que a política de cotas conseguiu fazer? E as cotas, elas não são só raciais, para as pessoas que têm problema com as cotas raciais, elas são também sociais, porque elas selecionam quem vem de origem em escola pública. O resultado, para quem nos ouve, para quem nos vê, é que num prazo de 2010 até 2018, nós levamos a população universitária, de 40% dela que via com até um salário mínimo e meio de renda per capita, para 70%. Hoje, 70% da vida universitária estudantil, ela é representada por estudantes que têm renda de até um salário mínimo e meio. Até meio salário mínimo, Sidney, são quase 30% dos estudantes das universidades. Esse pessoal nunca entrou numa universidade. Então, toda a herança da humanidade, toda a herança civilizacional que as universidades guardam, agora estão sendo distribuídas para outras pessoas. Todo mundo que entra na universidade tem uma predisposição para alcançar um nível de renda dobrado em relação ao seu início. Então, a vida universitária dobra a oportunidade de inserção social. Então, levar pessoas para a universidade, Weintraub, sim, corrige desigualdade social. Criar cotas, sim, corrige desigualdade social. Então, é uma enorme estupidez. A terceira estupidez é apostar na meritocracia, né? Porque ele vai dizer que o papel do Enem é selecionar os melhores. Como selecionar melhores num mundo absolutamente desigual? Se fizermos uma conta básica, Sidney, escolas públicas, elas têm em torno de 5 aulas por dia, as privadas são 6. Em 5 dias de aula, né? Em 5 dias de aulas nós temos 5 aulas a mais. Se contarmos o sábado, que as escolas particulares também dão aula, as públicas não, são mais 6, então são 11 por semana. Se multiplicar isso por 32 semanas, são mais de 300 aulas de diferença entre a rede pública e a privada. Sem contar os dias que muitas vezes os professores têm dificuldade de chegar à escola e são perdidas aulas na escola pública, né, com muito mais frequência do que na escola particular, né? Então, como eu posso disputar em regime de igualdade com uma pessoa da iniciativa privada se ela tem 300 aulas a mais do que eu? Aonde está a meritocracia? Então, é uma estupidez. Nós vivemos um império da estupidez com esse ministro e com os outros, infelizmente. Por isso é importante interromper. Eu tinha muita
Acho ok, que Léo, deve ter voltou. sido a última interrupção. Isso que eu falei, tá te avisando. Então, eu tinha muita divergência em relação ao Paulo Renato, ministro da Educação do governo Fernando Henrique Cardoso, mas era possível estabelecer diálogo. Eu já solicitei a presença do professor Leonardo de novo. Estamos iniciando uma nova live, né, Léo? Não sei se todo mundo que estava presente teve a oportunidade de voltar para essa nova sala, né? Mas estamos aí, já estamos aí com 3 pessoas, 4 agora, segundo o Instagram. Fique à vontade, então, aí, para fazer as suas considerações. Então, Sidney, eu estava finalizando dizendo que, ainda que houvesse divergência em relação a outros governos anteriores, havia possibilidade de debate dentro de um campo que a gente poderia chamar de civilizado. Nesse caso não há mais. Por isso, acho que a missão nossa é interromper, antecipar o final desse governo, pensar numa transição em nome da proteção das vidas e dos direitos, de condições mínimas de sobrevivência, porque o meu receio, Sidney, é que o padrão de seguidores que o Bolsonaro tem, o padrão de pessoas que o cercam, o padrão desse governo, é um padrão que não aceita mediação, que não aceita os mecanismos da democracia. Então, acho que a gente corre um sério risco de não respeitar os elementos de mediação, partido, democracia, que a gente desemboque num período de conflito, inclusive com violência física, e imagino que esse governo não sairá do poder, ainda que hajam provas claras de crimes de responsabilidade, né? Vai cair atirando, então a gente tem que estar preparado para isso, mas não dá mais para aguentar, né? Não dá mais para suportar nenhum segundo, enfim. E fecho minha fala, então, agradecendo muito a DUF pela oportunidade. Eu fiquei muito satisfeito pelo convite, satisfeito por estar aqui com o tema. Gostei muito das perguntas que vocês fizeram, foram preparadas, elas me deram oportunidade para pensar várias coisas. Gostei da pergunta que veio também de quem estava assistindo. E, Sidney, fico à disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite e agradeço ao pessoal que deu suporte para que isso acontecesse, Letícia, Isley, Leandro. Feliz por tudo que fizeram por nós. Obrigadão. Obrigado a você, Léo, de ter abrilhantado esse nosso projeto das lives Adulfo em Casa. A gente gostaria de dizer que o vídeo dessa live vai ficar disponível aí nas nossas plataformas, né? Instagram, Facebook, provavelmente no nosso site também deve ter um link aí para o pessoal que quiser assistir depois. E a gente, então, está sempre reforçando que às terças e quintas, nesse mesmo horário, nós teremos sempre essa prazerosa oportunidade de discussão. E para dizer, olha, para o pessoal que não conhece bem o que a universidade produz, a universidade produz pensamentos desse quilate aí que o professor Léo pôde externar para a gente. O professor Léo, então, um grande pensador aqui da UF, um professor que foi uma grande aquisição para a Universidade Federal de Uberlândia, que muito nos honra em tê-lo nos nossos quadros, e assim como tantos outros que participarão aqui conosco. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, professor Leonardo, e até a próxima. Fique em casa.